Aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Minha esposa não pôde vir, hoje teve ciclo de oração, onde a gente dirige a congregação ali no Alto da Conquista, na Assembleia de Deus de Bereia, e a minha esposa dirige ali o ciclo de oração, né? E como foi corrido desde manhã à tarde, e aí ela precisou fazer algumas coisas, né, de casa e cuidar das 3 vitórias, né, irmão? Não é fácil, sabe como é, né? Mas ela manda a paz para a igreja e também está intercedendo para que Deus possa se utilizar do seu vaso para falar com toda a igreja através da sua maravilhosa palavra. Amém? Glória a Deus, louva a Deus também pela vida do pastor Leandro. Deus abençoe esse homem de Deus, a sua esposa, a sua filha, também a dirigente, a Luísa Fátima. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãos que compõem esse ministério abençoado. Glória a Deus. Hoje, eu me sinto honrado e feliz, e também, irmãos, eu sei que estou diante de uma grande responsabilidade, e peço que os irmãos continuem intercedendo, pois a palavra é de Deus e Ele é fiel na sua palavra. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, serei muito breve, glória a Deus, mas em alguns pontos aqui a gente vai extrair algumas coisas que podemos aprender com os irmãos de Éfeso. Algumas coisas que possamos aprender e outras coisas que temos que ter um cuidado, porque não é só começar bem, é terminar bem. Diga ao seu irmão, não é só começar bem, é terminar bem. Por isso que a palavra do Senhor diz: tu, porém, vai até o fim. Porque a Bíblia, glória a Deus, em todos os versículos no capítulo, glória a Deus, diante da carta, aleluia, ao Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, e todas as cartas no final tem: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bem verdade, meus irmãos, que Éfeso era a capital da província romana e da Ásia. Éfeso também era uma grande cidade e um grande centro comercial. Éfeso era um centro de religiosidade. Lá era onde estava a grande deusa chamada Diana. Glória a Deus. Pelos romanos e pelos gregos era conhecida por Ártemis. Esse templo levou quase 200 anos para ser construído. Essa cidade, meus irmãos, é uma cidade totalmente idólatra, onde o povo vinha até de outros lugares para adorar essa deusa chamada Diana. Tudo era em volta desta deusa da fertilidade, deste lugar onde o povo adorava. Outros obtinham livros para ter acesso ao ritual de bruxaria. É bem verdade que Éfeso era totalmente fechado para ouvir o verdadeiro evangelho. Não tinha condição alguma de um cristão, na visão humana, de entrar na cidade de Éfeso para pregar a palavra de Jesus Cristo, aleluia, que morreu e ressuscitou e que era o Salvador da humanidade. É bem verdade que todos que chegassem ali naquela cidade e falassem que Jesus era o único Salvador, já era tido como morto, um herege, porque tudo era em volta a essa deusa chamada Diana. Só que a Bíblia relata e diz que a igreja vai nascer em Éfeso. Glória a Deus, através do apóstolo Paulo. Paulo, glória a Deus, vai ter a convicção de que ele foi chamado para uma grande obra. Em outrora era perseguido, mas o Senhor teve um encontro com Paulo, glória a Deus, e de perseguidor ele se tornou perseguido. Mas mesmo assim o Senhor disse: tu vai padecer por amor ao meu nome. E é bem verdade que ele, com toda a autoridade,
glória a Deus, que o amor que ele tinha pela obra e pelo chamado do seu ministério, ele disse: não vou temer, porque, glória a Deus, é que nem o profeta Eliseu disse que maior é o que está com do que o que estão com ele. Então eu tenho que ter a certeza de que me chamou é fiel para cumprir todas as coisas. E eu fui chamado, fui escolhido, aleluia, para fazer uma grande obra e que o nome dele continue sendo glorificado através da minha vida. E é bem verdade que Paulo, ele entra dentro da cidade de Éfeso e começa a pregoar a palavra de Deus. Ele pregava com tanta certeza e com tanta unção que alguns, aleluia, alguns judeus foram imitá-lo para expulsar demônio lá em Éfeso. Olha, chegaram em Éfeso alguns judeus sem autoridade nenhuma e queriam expulsar demônios. E a Bíblia diz, quando você vai ver em Atos capítulo 19, o 18, você vai ver que quando os judeus chegavam para expulsar em nome de Jesus, os demônios se manifestavam e diziam: Jesus eu conheço, Paulo também conheço, mas tu quem és? E sinceramente, irmãos, depois dessas afirmações dos demônios, que dizia: Jesus eu conheço, Paulo também, mas você quem é? Porque você não tem autoridade nenhuma. É por isso que a gente tem que ter a certeza, glória. E eu amo quando eu vejo uma igreja buscando a presença de Deus de joelho e levando a sério aquilo, aleluia, que o Senhor Jesus falou através da sua palavra. Porque o evangelho não é brincadeira. E os judeus queriam: não, aqui eu faço, aqui eu aconteço. E saiu de lá com uma surra muito grande, envergonhado. Mas mesmo assim Paulo não deixou de pregar. É tão tal que quando Paulo começou a pregar naquela cidade com a convicção, todo o povo de Éfeso, alguns começaram a observar e dizer: rapaz, esse homem é diferente. Esse homem tem alguma coisa dentro dele. Mas já eu digo para vocês que alguns vai se admirar com a, aleluia, autoridade que Deus te deu. Aleluia, quando tu abrir a tua boca e ser utilizado, alguém vai dizer: quem é? Aí você vai dizer: o Espírito Santo. Glória. Foi ele que me chamou, foi ele que nos capacitou, foi ele que nos deu a coragem. E quando eles começaram a pregar, veja aí em Atos capítulo 19, versículo 19, cadê uma corajosa e um corajoso? E daqui a pouco a gente já vai direcionar no nome para a gente ganhar alguns minutos que temos em nome de Jesus. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos e o versículo 19. Veja o que aconteceu em Éfeso. Também muitos dos que seguiam armas mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha aí, observe que esse versículo está dizendo que aquela cidade é uma cidade que, irmãos, idólatra. Eles adoravam a deusa Diana e também o imperador. Só que quando Paulo chegou naquela cidade, pregando com autoridade, cheio do Espírito Santo, alguns começaram a ouvir a voz de Deus e não endureceram o coração. Eu nunca vi, glória, arrancar uma tristeza e uma alegria que eu transmitia falsa. Era uma alegria falsa. Mas quando este homem começou a pregar a palavra, a alegria verdadeira começou a entrar no meu coração. E eu não posso mais adorar outros deuses, a não ser o Deus que Paulo está pregando. E o que é que vamos fazer? Temos que nos arrepender de verdade. Deixar de fazer os nossos rituais e entrar dentro das suas casas e pegar os livros de rituais. Livros que faziam ocultismo para fazer com que os demônios se manifestassem. Eles pegaram todos esses livros no meio da praça, irmão, em público. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa diante dos homens, eu, Senhor, confessarei diante do Pai. E todos ali reuniram, colocaram todos os seus livros.
não ligaram para o que investiram. Poderia ser 50.000 denários ou muitos dias trabalhados para obter aquele livro, mas eles não quiseram saber, porque eles sabiam que o coração deles está cheio da presença, e o maior tesouro eles já estavam ali obtendo, que era a alegria eterna. Glória a Deus. E a Bíblia diz, glória a Deus, que a igreja começa a crescer, o povo começa a ficar fervoroso, o povo começa a tomar uma dimensão ao amor, aleluia, para mostrar para outras pessoas que o que eles receberam de graça precisava dar para outras pessoas conhecer o verdadeiro, aleluia, a verdadeira alegria. Glória a Deus. E o evangelho começou a se espalhar dentro daquela cidade. Era tanto que Paulo precisava de ajuda, porque viu que o povo de Éfeso começou, aleluia, a fazer com que as suas práticas fossem diferentes das práticas em outrora passadas. Veja aí em 1 João, o capítulo 3 e o versículo 8. Corajoso ou uma corajosa? Glória a Deus. Aleluia. O que é que diz? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha aí, em outra versão, na minha versão, de aquele que pratica, aquele que comete, aquele que pratica. Não pratica aqui, original é constante. É como alguém vai para uma academia e todo dia eles precisam malhar. Para quê? Para ele fazer aquela prática todo dia para ficar forte. Outros vai caminhar, tem a prática de caminhar para quê? Para que a sua saúde fique bem. Só que a prática do pecado é aquele que peca constantemente e a sua mente já está cauterizada, e para ele tanto faz como tanto fez. O desejo e o prazer é pé. Aí o povo em Éfeso fazia isso. A mente já estava cauterizada e eles praticavam. E o ritual era tanto que dentro do templo da deusa Diana, atrás da sua estátua, teriam que fazer alguns rituais, que eu não vou citar aqui por conta de criança, mas alguns rituais que a mente do povo era tão caótica e sem temor algum, que quando as mulheres engravidavam eram colocadas para fora e as crianças ficavam sem pai. É por isso que Paulo sempre pregava que o pai, oh glória, ele não deixa ninguém órfão, porque o pai, aí sem falar do pai, porque os meninos não conheciam quem eram seus pais. E Paulo trazia a paternidade, o amor. Se ele conhecesse aquele pai que nunca vai deixar só. E isso fez com que eles pegassem esse amor para fazer a obra ao amor, Só que a igreja cresce. E se a igreja cresce, Paulo precisa de ajuda, sim ou não? E Paulo viu que precisava, oh glória, colocar alguém lá ensinado através da sua palavra, a palavra de Deus, que ele aprendeu, que ele foi instruído. Ele teria que fazer com que quem fosse, aleluia, ficar na direção da congregação em Éfeso, precisava estar debaixo da palavra. Aí ele leva quem? Ele leva Áquila, oh glória, e Priscila. Pois ele sabe que o evangelho é poder de Deus. Veja aí Atos dos Apóstolos, o capítulo 18. Glória a Jesus. A nossa irmã Fernanda, capítulo 18, versículo 19.
de Atos dos Apóstolos. Então chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Aí antes o 18 diz quem estava lá? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, Olha aí. tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Olha aí. E eles deixaram ali, eles precisavam ter outra missão. O amor de Paulo era tão grande em ver a obra de Deus sendo realizada naquele lugar que não poderia, oh glória, entrar o evangelho, mas o evangelho é poder. Pode ser loucura para muitos, mas é poder de Deus. Aleluia! E quando ele viu que ali o povo estava, aleluia, abraçando a obra, abraçando o mover do Espírito Santo, Paulo disse, precisa deixar alguém aqui, porque eu também preciso para outro lugar, viajar para outro lugar, para continuar pregando, missionário, continuar pregando, mas eu não vou deixar ele só, vou deixar Áquila e Priscila, que também é cheio do Espírito Santo. Mas a obra não parou por aí, continuou crescendo. E todos sabem que quando a gente pede, irmãos, no nome do Senhor, veja aí o que diz João, capítulo 14, versículo 14, veja aí. Aquele que pede, no nome de quem? Veja aí. Capítulo 14 de João, glória a Deus. João 14 e o 14. Olha aí, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E o que Paulo estava pedindo era almas, era vida, era que Éfeso se fosse alcançado pelo poder, pelo evangelho, pela palavra de Deus. E isso foi acontecendo, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eles não podiam ter medo, porque dentro daquela cidade, era uma cidade a qual, aleluia, a qualquer momento pessoas eram endemoniada. E eles tinham que ter a certeza, aleluia, em Marcos, veja aí, capítulo 16 e o versículo 17. Ele tinha que ter a certeza desse versículo. E você também já vai meditando nisso aí. Veja o que é que diz Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Olha aí. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Glória a Deus. Você observou que em momento nenhum o Senhor os deixa só? Aleluia. Diante das batalhas espirituais, oh glória. Mas quando você continua, glória a Jesus, tendo relacionamento através da oração, que é a arma poderosa, e através da palavra, você tem que crer que os sinais seguirão a todos que crêem, e vocês vão colocar a mão, aleluia, e o inimigo tem que bater em retirada, porque sabe que você tem dono e que o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Glória a Jesus. Porque eles sabiam que ao sair para evangelizar, e a gente sabe que quando a gente sai para evangelizar, a gente vai encontrar Qualquer coisa. sim ou não? Sim. E tem que estar preparado. Porque certa vez teve um irmão que foi meu pastor e disse: eu quero evangelizar. Só que sempre a gente, antes passa pelo discipulado, faz aquele ensinamento, como é, através da palavra. Mas ele disse: não, em outrora, em outras igrejas eu fazia isso, fazia aquilo e evangelizava, já fiz isso, então a gente foi. Só que quando chega em um devido lugar, um certo lugar que a gente vai evangelizar para alguém, a pessoa estava embriagada, mas ela estava escutando a palavra. Mas quando ela olhou para ele, colocou uma cara de mal para amedrontar, e ele abaixou a cabeça. Quando ela abaixou a cabeça, ele disse: tu tem que ter a certeza de que tu serve, porque não adianta tu estar no mundo e estar em
se decida da boca dele sair, do homem. Porque o inimigo, ele também sabe todos os nossos passos também. Ele sabe as nossas, glória a Deus, as nossas obras. Como assim? Para onde a gente vai, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente... Mas só que o Senhor diga, quando você é verdadeiro, oh glória, você levanta a cabeça e está repreendido, Satanás. Porque se você está dizendo que eu era uma coisa, mas hoje eu sou só o quê? Filho escolhido para fazer a vontade de Deus. Porque o diabo, ele fica apoiado no passado. Mas se ele achar uma brecha, pode ter certeza que ele vai fazer tudo para querer envergonhar. Só que os irmãos aqui tinham certeza a quem estava servindo. E o povo de Éfeso todo começou a abraçar a oportunidade. Começou a servir, começou, aleluia, a fazer seus cultos avivados, a minha adoração a Deus. E tudo que eles faziam com amor. Não era porque alguém pedia ou obrigava, eles faziam porque eles tinham certeza da onde aquele Todo-Poderoso resgatou. Aleluia! Se é hoje, em pleno século XXI, se é para varrer uma igreja ou para limpar uma cadeira, ele não vai reclamando, não, mas só tem eu, oxe, eu vou, mas só tem eu. Não, ele faz assim, oh glória, cada cadeira que eu limpo, oh glória a Deus por esta oportunidade, porque em outrora o diabo queria fazer o que queria comigo, mas hoje estou servindo ao Senhor e limpando a cadeira que o meu irmão vai sentar para dar glória a Ele. Vou limpar também esse chão com alegria. Eles faziam com amor. Glória a Deus! Se era para cantar um louvor, eles cantavam porque eles sabiam, oh glória, que iria chegar nas narinas de Deus como um cheiro suave. Eles faziam com amor. Eles não faziam, a dirigente colocou esse hino, era como se fosse outro, esse aqui. Esse hino não, esse hino. Aí não entra naquela concordância. Aí diz, não era para ser. Mas se a dirigente, Deus colocou ali na frente, e ela sentiu, porque às vezes a gente está escutando um hino, aí Deus fala conosco e diz, eita, Jesus é esse. E toda aquela comissão, todos os jovens, as crianças, o grupo, os varões, vai cantar, e eu sei que toda a tua igreja vai adorar o teu nome através deste louvor. Mas quando antes de cantar já inicia uma discórdia da legalidade a quem? Isso aqui é sério, irmãos. Mas Éfeso estava ali com aquele amor, com aquela dedicação. Porque estava fazendo para quem? Para Deus. Não era só mais um culto. Não, eu vou hoje para o culto porque é só mais um culto. Eu vou, olha, estou cansado, mas eu vou porque eu tenho que formar no grupo. Não, eu vou porque eu tenho aquela obrigação de... Não, eu vou para o culto, mesmo cansado, mas eu quero ouvir uma palavra. E eu sei que vou sair renovado. Deus vai falar comigo. Vou adorar o nome dele. Vou agradecer pelo dia, pelos livramentos que eu nem vi. Aí a dimensão do culto é como eu cheguei aqui e vi, oh glória, os irmãos entrando em joelho, um orando, outro também puxando adoração em oração. Que continue com essa dimensão em buscar sempre a presença do Pai. Aleluia. Mas se houver em mim alguma falta, eu tenho que fazer uma autoanálise, porque a Bíblia diz que examine-se o homem assim. Não é só na Santa Ceia, eita glória, é todo dia dizendo, Jesus, o que é que falta? Eu estou sentindo que eu estou me distanciando e eu estou indo por ir ou para pagar um ponto, ou para bater ponto, ou para dizer para o irmão que eu fui, mas eu quero ir porque eu amo fazer a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Só que o povo de Éfeso começou a entender a intensidade do compromisso através da palavra de Deus.
É tão tal que quando Áquila e Priscila tem que ir para outro lugar para fazer a obra, aí Paulo, oh glória, diz: não, eu não vou deixar qualquer um lá não, eu vou colocar, aleluia, o meu filho na fé. Vai lá, Timóteo, 1 Timóteo, veja aí, capítulo 1, o versículo 3, oh glória. Quem lê para mim? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Olha aí. Aqui, se você for ver no versículo anterior, ele está falando isso para Timóteo. E Timóteo, eu estou mandando você para Éfeso, para que outras pessoas não preguem uma falsa doutrina. E como eu sei que tu aprendeste o que é, aleluia, pregar a verdadeira palavra, é você que vai tomar conta do povo de Éfeso. Mas não, oh glória a Deus, aleluia, não te deixa corromper, continua pregando a verdadeira palavra de Deus. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 4, oh glória, capítulo 4 de 1 Timóteo. Capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, em nome de Jesus. E vocês acompanham aí também, já vai anotando para, aleluia, dar uma estudada em casa também. Porque é tudo através da palavra de Deus. Observe aí na sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 em diante, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Aonde, irmãos? Não é porque ele é jovem que ele, aleluia, alguém não tem que respeitar. Porque se ele pregar o que está escrito aqui dentro da palavra, aleluia, esta palavra tem autoridade, tem poder. No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao que, irmãos? Ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão pelos presbíteros. Seja diligentemente nessas coisas. Olha aí. Glória a Deus. Cadê? Seja diligente nessas coisas. Veja aí, irmão. Estão acompanhando? 15 agora. O 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Peraí, tem que cuidar de quem? De ti mesmo e da doutrina. E o que mais? Persevere nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aí. Glória. Observe que Paulo está dizendo: você vai tomar conta do povo lá em Éfeso. Lá o negócio é estreito, mas eu sei que se você continuar mantendo a integridade, aleluia, cuidando tanto de ti mesmo, para que você não se corrompa com os falsos profetas que vão vir, aleluia, para querer ensinar outras doutrinas. Mas a doutrina, o ensino tem que ser através da palavra de Deus, aleluia. Por isso que o inimigo chegou utilizando a palavra e disse: se tu és querendo colocar dúvida em Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 3 e o 4, quando o inimigo chegou querendo colocar dúvida em Jesus, aí Jesus disse, aí ele disse: se tu és filho, se tu és o que, irmão? Filho. Colocando dúvida, transforma essas pedras. Ai, Jesus, oh glória, usando a palavra, nem só de pão viverá o homem, capítulo 4, versículo 4, mas de toda palavra, de todo o que, irmãos? Palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus em Salmos, aleluia, 119, versículo 105, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu andando através da tua palavra, pode estar escuro, mas eu não tropeço, porque a tua palavra é luz, é lâmpada, ela
clareia, ela me dá dimensão, ela não faz com que eu venha errar, ela me dá, aleluia, o alvo que é Jesus para eu chegar no céu. É através da palavra. Em Josué capítulo 1, versículo 8 diz: medita na palavra de dia e de noite, não retira, aleluia, a lei da tua boca, medita nela, medita, engole todos os versículos, oh glória, faz com que a tua mente seja ocupada através da palavra. Glória a Deus. E caminhando para o final, a gente chega a esta carta que o apóstolo João, preso na ilha de Pátmos, já velhinho, porque o Senhor tinha prometido, Pedro ficou preocupado. E com aquele que coloca a cabeça no teu ombro, vai ser o quê? Não, ele vai até onde eu quero. Será que ele não vai morrer? Não, ele vai morrer, eu não estou dizendo isso, mas ele vai ver muitas coisas ainda. Oh glória! E por pregar a palavra, João está preso. Só que o Senhor começa a dar revelação. E o Apocalipse, quando a gente escuta essa palavra Apocalipse, a gente já coloca a mão na cabeça. Eita Jesus! E alguns não querem nem ler. Por quê? Porque tem alguns versículos que precisa ser interpretado. E alguns vai criar aquela dificuldade para entender. Mas a Bíblia responde Bíblia. Oh glória! E quando ele vai escrever, isso aqui é para confortar e encorajar os irmãos que estavam, aleluia, desencorajados, querendo desistir. Outros já tinham apostatado da fé, outros já tinham ido embora. E algumas igrejas naquela Ásia Menor, algumas delas, outros por dentro delas já tinham morrido e não tinham negado a Jesus. Outros já achavam que tinha tudo e não faltava nada. Outras pensavam que Jesus estava dentro, mas Jesus estava fora, batendo e dizendo: se abrir a porta eu entro e faço morada, porque eu não desisto da minha igreja. Se a minha igreja, oh glória, entender o real sentido do meu amor, eu não vou desistir de vocês, mas vocês precisam ter o alerta, aleluia, e voltar. Só que quando João escreve a primeira carta, e essa carta vai ser direcionada à igreja da onde, irmãos? De Éfeso, a qual a gente fez toda a trajetória para chegar aqui. O porquê dessa carta, que o Senhor já inicia dizendo: escreve ao anjo da igreja que está onde? Está aí na sua Bíblia, observe. E isto diz aquele que tem na sua destra. E o que é destra, irmão? É a mão? As 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí quando a gente observa esse versículo, a gente vai dizer: meu Deus do céu, o que é essas 7 estrelas? E o que é esses 7 castiçais de ouro? Será que eu preciso de um dicionário agora? Eu teria que vir aqui com um monte de dicionário, alguns livros teológicos, para explicar esse versículo? Não! Esse versículo já está explicado aí na sua Bíblia. Observe no versículo antes. Nunca mais você vai esquecer. O capítulo 1, versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra ou na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são o que, irmãos? As 7 estrelas são que está na sua Bíblia aí. Observe na sua Bíblia, para ficar bem claro e você escrever, nunca mais esquecer. As 7 estrelas são os... o que, irmãos? São os anjos das 7 igrejas. Então as 7 estrelas é o quê? Os anjos, mensageiro. E os 7 castiçais que viste são o que, irmãos? As 7 igrejas. É ele dizendo: aleluia, na minha destra eu tenho os mensageiros da igreja. Eu tenho, aleluia, aquele que lidera. E eu mandando uma mensagem para eles. E também eu ando no meio dos 7 castiçais. É ele dizendo: eu também ando no meio da igreja.
É por isso que ele passeia no meio da igreja, fazendo um raio-x, porque ele conhece a necessidade de cada um, aleluia, a limitação de cada um. Ele passeia fortalecendo, ajudando, dando força. Aí ele diz mais: eu sei o quê? Todas as coisas, mas ele identifica que eu sei as tuas. Ele conhece, ele sabe, ele vê o esforço de cada um, ele sabe, aleluia, quanto você tem se dedicado. A Bíblia diz que eu sei as tuas obras, o Senhor falando, e o teu trabalho. Olha para aí, veja só o elogio aqui. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos alguns que chegavam e diziam: fecha a Bíblia que agora o negócio vai ser forte, é anjo para lá, é anjo para cá, e nada de Bíblia. Porque é a Bíblia que fortalece, é a Bíblia que levanta, é a Bíblia que direciona. É por isso que, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque o pastor Leandro, quando ele vai chamar alguém para pregar a palavra aqui, ele identifica, ele vai ver se a pessoa, ou glória, ele senta para aprender também, se ele congrega, ou se é apenas só viajante, para chegar aqui, falar o que quiser e ir embora, e a responsabilidade fica para ele. É o Senhor dizendo: os Efésios, ele colocava a prova a cada um que pregava, não fechava a Bíblia, porque se não tivesse na palavra, era mente. Oh glória! E sofreste de paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não fizeste o quê? Não te cansaste. Agora só vem um alerta. Agora tem um porém. Isso aqui é o Senhor dizendo para a igreja de Éfeso: tem um porém contra ti, que fizesse o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Lembra que quando eles começaram, que quando ele foi alcançado pela graça, pela salvação, eles queriam fazer com aquela dedicação, porque não era só por fazer a obra, é porque eles faziam porque tinha amor ao dono da... Porque sabia que o dono da obra não ficava devendo nada a ninguém. Ele pagava com saúde, ele pagava, aleluia, não deixando faltar nada em casa. Poderia, aleluia, que nem a irmã orando disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A prova poderia passar hoje, mas quando chegava amanhã, o Senhor chegava com providência, e chega com providência. Pode estar, aleluia, eu não sei qual é o tempo que o Senhor fez a promessa, mas Ele está dizendo, continua no teu lugar, porque quem fez a promessa foi eu cumpro a promessa na íntegra. Só continue fazendo o quê? A minha. Aí lembra-te, irmãos, aqui é muito sério, estou terminando. Quando ele diz lembra-te, é o Senhor dizendo, você lembra? Se você parar para sair do automático e parar, isso aqui pegou muito forte também comigo, irmão. Porque a palavra, aleluia, ela primeiro corta aqui, para depois. E essa palavra pegou muito forte no meu coração. Se eu estou fazendo com amor e dedicação, continue fazendo. Mas se eu estou fazendo por fazer, eu tenho que parar, analisar e dizer, Senhor, oh glória, eu tenho que parar para me lembrar de todas as coisas que o Senhor fez. Aleluia, assim como eu era novo convertido, que dizia, eu estou doido para chegar às 7 horas, aí eu vou chegar até antes, eu sei que o dever dessa vida é muito corrido, e quando, aleluia, você é jovem, você tem que chegar cedo mesmo, quando você está casado, você tem que fazer de tudo, eu sei que às vezes um trânsito, uma coisa, mas quando eu quero chegar, Jesus, parece que é tanta coisa que acontece, aleluia, é buraco na estrada, é o ônibus que para na frente, é alguém que atravessa na frente para você não chegar atrasado, chegar de qualquer. Mas quando você chega, você diz, cheguei, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque as investidas foram grandes para querer fazer com que eu volte para casa e não escute a tua voz. Estou sentindo saudade. Aí quando o Senhor diz, eu sei que vocês, falando para a igreja de Éfeso,
Vocês tiveram paciência, trabalharam, se dedicaram, colocaram à prova os falsos profetas que não estavam pregando a minha palavra, porque vocês foram ensinados dentro da palavra. Mas só que vocês estão fazendo algo agora no automático. Isso não pode. Lembra-te! É o Senhor chamando o alerta. Para um pouco! E lembra de todas as coisas que eu já fiz. Aleluia! Aleluia! Eles aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. Só que não é lembrar de onde caiu, ou seja, o que foi que fez? Eu fazer algo só por fazer, automático, e esquecer que quem é o dono da obra. Eu tenho que me lembrar o que foi que me ocasionou a fazer algo sem aquela vontade, sem aquele amor, para você lembrar e não ficar se lamentando. Eita Jesus! Rapaz, quando eu tinha meus 14 anos, não quando eu era solteiro, não quando eu estava ali, eu andava, aí começar a se lembrar, eita, eu era assim, eu era cheio do mistério, eita, eu chegava de oração, vigília, orar. O Senhor não está dizendo isso para lembrar e ficar no passado. Lembra-te, pois, onde caíste, o que fez você esfriar. E volta. Eita, glória. Aleluia. E volta. Ou seja, te arrepende, levanta. Oh, glória, e diga hoje, a partir de hoje, eu quero voltar ao primeiro amor. Mas se eu não deixei o primeiro amor, continue. Mas se você está sentindo que está fazendo por fazer, você diga, volta. A minha alma sentir o prazer de servir ao Senhor. Traz de volta a alegria da salvação, de estar na tua casa, abrindo a minha boca e te adorando. Porque enquanto você adora aqui, Ele cuida dos céus na tua casa. Enquanto tu abre a boca aqui, Deus dá livramento aos céus na tua casa. Enquanto tu abre a boca para adorar Ele aqui de todo o coração, Ele coloca anjo na frente, Ele coloca anjo atrás. E ninguém toca, ninguém mexe, ninguém perde, porque Ele te protege e protege os seus. Eu não desisto de vocês. Aleluia. Eu sei que vocês sempre fez com dedicação e amor, mas alguma coisa está fazendo você fazer por fazer. Mas quando você faz dizendo, não, Deus, oh glória, eu sei, Senhor, que é espinhoso, que é difícil, mas não vou desistir, Pai. Oh glória, pode empurrar para um lado, pode empurrar para o outro, pode fazer cara feia, pode falar o que quiser, eu estou fazendo é para Deus. Oh glória, oh glória. Aleluia. Para Ele não tirar o castiçais. Eu quero o que é castiçais? Igreja, para não arrancar de vocês os castiçais, ou seja, o direito de ser igreja. Aí antes de o Senhor fazer qualquer coisa, Ele nos alerta, porque Ele diz, eu sei que não é fácil, não é só começar bem, é terminar bem. Ele dizendo para o povo de Éfeso, vocês começaram bem, e vocês viram que eu sempre continuei fazendo, mas alguma coisa está deixando vocês olhar para trás. Continue fazendo aquilo que eu chamei vocês para fazer. Eu sei que dá vontade de parar, de desistir, de olhar para trás, porque a luta vem para um lado, a tempestade vem para o outro, a angústia bate, o sofrimento bate, aleluia, o desespero bate. Mas quando você lembra, oh glória, que a Bíblia diz, no último versículo, aleluia, diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você lembra, é o que vencer. Você chegou até aqui, vai desistir por quê? Vai olhar para trás por quê? Continua, fica firme, vai até o fim, porque é o para quem vem. Aleluia. Glória. Aleluia. Era o Senhor dizendo para a igreja de Éfeso,
Não desista. Vocês estão fazendo tudo direitinho. Mas eu só desperto a vocês a lembrar de quem é o dono da obra. Oh, glória! É Ele dizendo: ajude, mão dadas, um orando pelo outro, para que as brechas sejam tudo fechadas. Oh, glória! Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele diz que a gente tem que rever. Eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque nesse pleno século 21, esse versículo está martelando todo dia na minha cabeça, dizendo: se revista de toda a armadura, se revista, porque é todo dia lutando contra o gigante, lutando contra as forças infernais, lutando contra pessoas querendo tirar nossa paz, lutando contra pessoas sendo usadas. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra toda a organização do inferno. Aleluia! O dia mal vem para todo mundo. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 13, diz que o mal vem para todo mundo, mas fazendo tudo fica firme. Diga para o seu irmão: fique firme. Fique firme. Continue fazendo, aleluia, com amor e toda a dedicação, porque a obra tem dono, e o dono da obra é Jesus de Nazaré. Ele manda carta para alertar. Oh, glória! Ele também passeia no meio da igreja, ele dizendo: eu não desisti de vocês, eu não desisti de vocês, porque a Bíblia diz, João capítulo 14, o primeiro: eu sei que a luta, eu sei que a prova, eu sei que a tristeza, no mundo tereis aflições, mas de bom ano. Aí ele diz, capítulo 14, versículo 1: não turbe o vosso coração. Aleluia! Às vezes a fé fica lá pequenininha, querendo ir embora, mas ele disse: creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, pois eu vou prepará-lo. Essa é a maior promessa, oh glória, aleluia. Essa é a maior promessa da nossa alma, ser salva e a gente morar nas mansões celestiais. Se pode ter alguma coisa aqui na terra, vai ter, mas se não tiver, não te preocupa, porque a mansão celestial, o Ashiolu, aleluia, você vai caminhar, vai cantar, vai dizer que ele é santo, vai ter só alegria, e toda lágrima dos seus olhos vai ser enxugada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue fortalecendo a cada um. Mantenha firme, aleluia, fazendo a vontade de Deus, aleluia, e fazendo autoanálise. Deus, eu preciso a cada dia ter amor no que eu faço, porque eu faço não é para A nem para B, eu faço é para o Senhor que me resgatou do lamaçal do pecado, aleluia, me deu um novo nome, e eu tenho um nome no livro da vida. Só quem acredita, dá um glória a Deus aí. Deus abençoe, meu pastor Leandro. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você entendeu a receita do céu? Diga assim: fica firme, crente. Como diz nosso diácono Jesus, fica firme que eu estou firme. É forte, irmãos. Que Deus continue abençoando o nosso querido pastor Isaac, que sempre tem sido uma bênção na nossa igreja, sempre que a gente convida. Ele com tantas atividades, mas ele sempre encontra uma brecha para estar conosco aqui, nos abençoando. E eu fico muito grato a Deus em nome da igreja, para receber o servo do Senhor com muita alegria. Eu queria que você aplaudisse o Senhor bem forte pela vida do pastor Isaac. Deus te abençoe e recompense com toda a sorte de bênção a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome do Senhor Jesus. E a sua empresa também,
Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o servo do Senhor. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós não temos atividade, mas na sexta-feira nós retornamos para cá. Sexta-feira tem o quê, irmãos? De oração. E a segunda noite da campanha. Eita, o negócio é forte, irmãos. Nós estamos aqui uma campanha que tem por título Tempo de reconstrução. Né? Muitas vezes o diabo ele tem destruído algumas áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. O diabo tem bombardeado muito, mas o Senhor tem nos dado a estratégia para reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. Né? Muitas vezes a nossa vida de oração, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes o nosso desejo de ler a palavra, de se consagrar, mas o Senhor tem nos ensinado, né, através da sua palavra, através de cada servo do Senhor que tem passado por este altar e tem sido direcionado por Deus para nós entendermos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, sexta-feira, às 7 horas, nós estamos aqui debaixo da bênção em nome do Senhor Jesus. No sábado tem aula para as crianças e no domingo, se Jesus voltar, nós estamos aqui a partir das 7 horas da noite com o nosso culto da família. Amém, meus irmãos? Fique de pé nesta noite. Nós vamos agradecer a Deus por este trabalho, por tudo que o Senhor proporcionou para nossas vidas na noite deste dia. Irmã Gleice, vem fazer esta oração nesta noite, agradecendo a Deus por este trabalho, e logo após nós dispensamos a igreja com a bênção apostólica em nome de Jesus. Quantos mais necessitam de uma oração? Eu e minha casa. Continue orando pela nossa diaconisa Rafaela, continue orando pelos irmãos que estão ausentes, sem poder chegar na casa do Senhor, para que o Senhor possa dar força e quem sabe na sexta-feira todo mundo está aqui junto em nome de Jesus. Saúde a igreja, Papai do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus, pelos Teus cuidados, Senhor. Obrigado por ter usado o Teu servo, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor. Pai, continua abençoando o Teu servo, a sua família, Senhor. Guarda ele na ida para a sua casa, Senhor Deus, acampa Teus anjos. Repreende todo o mal, Senhor Deus, sobre sua vida, Pai. Sobre sua família também, Deus amado. Abençoa seus filhos, sua esposa, Senhor. Pai amado, que a Tua santa mão, Senhor Deus, esteja sobre sempre o seu lar, Pai amado. Deus da glória, também vai abençoando, Senhor Deus, cada um dos Teus servos, Senhor Deus, que aqui chegaram, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, porque eu não conheço o motivo, mas o Senhor conhece, Deus amado. Tome Tuas mãos, Senhor Deus, na vida da nossa diaconisa Rafaela, Senhor. Continua abençoando a Tua serva, Senhor Deus, continua dando saúde a ela, ajudando a ela, Pai amado. Abençoa também aqueles, Senhor Deus, que estão enfermos. Senhor Deus, vai ajudando, Senhor Deus, vai dando saúde, Senhor, vai restaurando a saúde de cada um, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, nosso pastor, Senhor Deus, continua dando saúde, Senhor Deus, sabedoria e visão, Senhor Deus, daquilo que Senhor para a Tua igreja, Pai amado. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, leve em segurança, leve em proteção, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, do homem perverso, Senhor Deus, e nos guarda, Senhor Deus, até a nossa chegada, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais um culto, Senhor Deus, onde sabemos que não merecemos, Senhor Deus, mas o Senhor é fiel em nossa vida, Senhor. Aleluia. E o Senhor continua nos abençoando cada dia mais, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória. Estenda a sua mão bem alto assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas, doces e poderosas e edificantes consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. E despedimos dizendo a paz do Senhor. As palmas louve a Jesus nesta noite. Aperta a mão do seu irmão, da sua irmã, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus e nos ajude, irmãos, tirando as cadeiras, colocando aqui onde a irmã Mauriciana está colocando. Cada um leva a sua e fica mais